Uma das maiores dádivas da nossa existência é que a gente pode renascer várias vezes em vida. A gente pode se criar de novo, mudar o rumo das coisas. Mas tem gente que tem muita relutância em mudar. Tem gente que se apega a rótulos e diz: sou depressivo, sou ansioso, borderline, e não acredita que consiga sair da situação. E eu costumo corrigir os meus clientes quando eles usam esses termos. Eu sempre digo: você não é, você está. Eu digo você está porque eu acredito que ninguém tem que ser sempre o mesmo. Eu acredito na nossa capacidade absoluta de transcender e de transformar o nosso modo de ser, o modo como a gente lida com as coisas. Mas muita gente tem dificuldade para mudar. Muita gente diz: eu não consigo. Você já reparou? A Dalila, uma seguidora querida, lá atrás, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me perguntou: por que mesmo infelizes, as pessoas permanecem nestes lugares de infelicidade? Por que mesmo insatisfeitos num casamento, por exemplo, ou infelizes, né, com a condição em que as pessoas vivem, elas têm resistência a sair dessas situações? Isso acontece por inúmeros motivos, porque depende muito de como cada um de nós lida com as circunstâncias. Mas entre esses motivos, eu tenho visto cada vez mais pessoas com medo de sair da zona de conforto, porque por pior que essa zona de conforto seja, mudar exige muito esforço. E de fato, nem todas as pessoas estão abertas a esforçar-se e a encarar a barra que é o processo de mudança em si. Dá trabalho, transcender exige esforço. E hoje eu vim aqui para falar um pouco com você sobre isso. Eu quero falar com quem está numa zona de conforto desconfortável e que não acredita que possa sair. Ou para quem é intransigente e acha que é impossível mudar. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas que eu acho mais lindos na fenomenologia, que é a transcendência. Falar sobre transcendência é, para mim, falar também sobre esperança, sobre nossas possibilidades, sobre a nossa capacidade de se projetar e sobre a nossa capacidade de realizar as nossas escolhas. Falar sobre transcendência é falar sobre o quanto a gente é livre e o quanto a gente se restringe em nome da vergonha, do medo. É falar sobre o sentido que a gente dá para a nossa vida. Então, é falar também sobre se conhecer melhor e se empoderar. Falar sobre transcendência é falar sobre empoderamento. Mas o que é transcendência? Como transcender? Transcender é uma palavra que vem do latim e significa ultrapassar, ir além. A transcendência ela é um assunto de suma importância para nós na fenomenologia, porque, como disse Heidegger, o ser é um transcendens por excelência. Ou seja, para o nosso filósofo, a nossa existência é condicionada pela transcendência. Nós somos sempre destinados a um futuro, a um porvir. A gente faz plano, a gente deseja se desenvolver. Nós sempre estamos voltados para um poder ser. A pergunta que a gente normalmente faz quando pensa na nossa existência é: o que eu vou fazer da minha vida? Veja, sempre pensando num porvir. E isso é do humano. E a gente é tão voltado para o nosso futuro que quando a gente chega num ponto, a gente já trata de pensar no próximo. Você já parou para pensar nisso? Que sem essa capacidade de transcender, essa coisa que a gente carrega com a gente, que é inerente a nós mesmos, sem ela a gente não se movimentaria e talvez a gente ainda estivesse morando em cavernas. O ser humano ele não fica inerte ali, parado no mundo, recebendo necessidades. Nós não somos só espectadores desse mundão. A gente não é plateia passiva do drama da nossa existência. Ao contrário disso,
Nós somos os atores que fazem o espetáculo, enquanto somos nós mesmos transformados por ele. A gente direciona as nossas necessidades e nós vamos criando cada vez mais possibilidades para continuar a viver. E em um determinado momento, é imprescindível que você pare e reflita se você está mesmo indo em direção ao que você quer. É nessa hora que a transcendência aparece. E é neste momento da transcendência que, como diria o Bauman, fazer as perguntas certas vai fazer toda a diferença entre andar à deriva e viajar. Por isso a importância de pensar na transcendência, porque ela fala sobre a sua capacidade de se movimentar e se direcionar para viver melhor. O Sartre, ele coloca que transcendência é um movimento de saída em relação ao que falta. É aquilo que te move em busca da sua completude. E é abrindo-se para transcender que você se abre para o sentido que a sua vida tem. O problema é que muita gente acaba adotando como um princípio o que eu chamo de melô da Gabriela. Quanta gente você conhece que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. É um erro pensar dessa forma. É como você tentar navegar ancorado, não dá. Agindo dessa forma, você cria empecilhos para o seu futuro, você se limita, você não se abre. E nós, ainda bem, nós não somos destinados a permanecer ancorados no passado. Nós sempre somos destinados a ser um projeto. Todos os humanos nascem aptos ou equipados para transcenderem a si próprio no decorrer do tempo. A fenomenologia, ela explica mais ou menos assim. Quando você se entristece, quando você fica descontente com a vida, você meio que se coloca diante de um espelho. E então, nessa angústia, você se abre para a alternativa de transcender sobre o mundo ou sobre você. E é ali na transcendência que vai se apresentar a possibilidade que você tem de romper os seus limites, de superar suas dificuldades e de se projetar sempre mais além. Falar com você um pouco sobre transcendência é te trazer que, apesar de a gente ser limitado pela morte, a nossa capacidade de ir além de nós mesmos é infinita. E outra coisa, não tem idade para transcender. Todo tempo é tempo para mudar aquilo que desagrada a gente. Mas eu também preciso dizer que transcendência é um processo, não é uma coisa imediata que você fala, transcendi, pronto. É a velha história, nada vem de graça. Se você já passou por uma mudança de casa, você sabe o trabalho que dá. Agora imagina mudar os seus velhos hábitos. Mudar é um processo que exige esforço. É um processo que requer que você faça a escolha de realmente mudar. E para além dessa tomada de decisão de mudar mesmo, transcender pede que você tenha força para se manter nessa escolha enquanto o tempo vai se processando. Um ser transcendente é o cara que efetua a ultrapassagem, mas que permanece nesse ultrapassar. Ou seja, ele pensa sobre o que quer ser e realiza, torna real as suas possibilidades. Eu gosto de lembrar da frase do Lao Tse, que diz que agir é ser. Porque transcender, mudar, envolve ação. Não adianta só mudar nas ideias. É preciso pôr em prática as coisas, porque só se é sendo. É importantíssimo a gente pensar no sentido da nossa vida, mas só pensar no sentido e não dar rumo para o nosso barco é permanecer no mesmo lugar. Então, transcender é aceitar o que você é hoje e pensar no que você quer ser, mas também é agir para ser. E aí a gente vai esbarrar em uma outra questão fundamental e muito incômoda para quem tem medo de sair da zona de conforto, que é a questão da liberdade. Ser livre não é leve. Leve é a liberdade do passarinho, dos deuses, mas a liberdade dos homens, essa nossa não. Essa é pesada pra gente. Ela pesa porque ser livre é justamente ter de fazer as nossas escolhas. É escolher transcender ou não.
Só quando você se percebe livre para poder pensar sobre você próprio, como bem lhe convier e não como o outro determina, é que você vai poder criar condições para escolher e decidir sobre como as coisas devem ser na sua vida. Sob qualquer aspecto, você não deve ter medo da liberdade, porque ser livre é poder ser você mesmo, com cuidado e consideração a você e aos outros. Experimenta a liberdade do teu pensamento e busca parar para ouvir que esse transcendência que você traz com você tem coisas a dizer. Então, torne-se quem você quiser ser. Se abra mesmo a transcender. Faça suas escolhas e as realize. Encara a batalha, exerce sua liberdade, enquanto você se pergunta qual é o destino que você quer se proporcionar. E exercendo essa liberdade, destine-se a transcender. E quando você pensar que mudar vai dar muito trabalho e que sair da zona de desconforto pode ser muito desconfortável, lembra que, conforme disse o Chico Science, quando você dá um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Para terminar, eu vou deixar a legenda do post que eu pus esse final de semana para você refletir durante a semana. Bendito seja aquele que escuta a sua capacidade de transcender e que age em liberdade. Bendito seja aquele que luta com as limitações que os outros impõem e põe em prática as suas mais próprias escolhas. Bendita seja aquele que não se vitimiza e torna reais as suas possibilidades. Bendito seja aquele que se põe a conhecer e transcende a si próprio. Bendito seja aquele que se realiza. Amém. Beijo grande e até a próxima. Tchau!